Livro V. Da manutenção dos benefícios. Capítulo I. Do pagamento de benefício. Art. 603. O pagamento de benefício será efetuado diretamente ao titular ou, no seu impedimento previsto em lei, ao procurador ou representante legal especificamente designado, salvo nos casos de benefícios vinculados a empresas acordantes. Parágrafo único. O titular do benefício, após 16 anos de idade, poderá receber o pagamento independentemente da presença dos pais ou tutor. Art. 604. Os pagamentos dos benefícios de prestação continuada não poderão ser antecipados. Primeiro, excepcionalmente, nos casos de estado de calamidade pública decorrente de desastres naturais, reconhecidos por ato do Poder Executivo Federal, o INSS poderá, nos termos de ato ministerial, antecipar aos beneficiários domiciliados nos respectivos municípios. E o cronograma de pagamento dos benefícios de prestação continuada previdenciária e assistencial, enquanto perdurar o estado de calamidade. Segunda, o valor correspondente a uma renda mensal do benefício devido, excetuados os temporários, mediante opção dos beneficiários. Segundo, o valor antecipado de que trata o inciso 2º do primeiro será ressarcido de forma parcelada, mediante desconto da renda do benefício, para esse fim equiparado ao crédito de que trata o inciso 2º do caput do artigo 154 do RPS, nos termos do ato a que se refere o primeiro. Art. 605. A transferência do benefício entre órgãos mantenedores é um procedimento interno do INSS, sendo sempre consequência de readequações na rede de atendimento. Segunda, reorganização dos órgãos pagadores de benefícios, ou terceira, atualizações de benefícios, nos termos firmados em ato da diretoria do INSS. Art. 606. A transferência de órgão mantenedor ocasiona o bloqueio automático, por 60 dias, para inclusão de consignações de operações financeiras no benefício, podendo ser desbloqueado mediante solicitação única e exclusivamente do titular ou de seu representante legal. Primeiro, o desbloqueio de que trata o caput somente poderá ser realizado 90 dias após a DDB. Segundo, não haverá o bloqueio citado no caput quando a transferência for realizada em bloco, transferência de benefício em bloco, TBB, ou pelas agências de atendimento de demandas judiciais. Art. 607. Os valores devidos a título de salário família serão efetuados de acordo com os arts. 362 a 364. Art. 608. O pagamento dos benefícios obedecerá aos seguintes critérios. Com renda mensal superior a um salário mínimo, do primeiro ao quinto dia útil do mês subsequente ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento. Segunda, com renda mensal no valor de até um salário mínimo, serão pagos no período compreendido entre o quinto dia útil que anteceder o final do mês de sua competência e o quinto dia útil do mês subsequente, observada a distribuição proporcional dos beneficiários por dia de pagamento. Primeiro, para os efeitos deste artigo, considera-se dia útil aquele de expediente bancário com horário normal de atendimento. Segundo, independentemente da modalidade de pagamento, será obrigatória a inclusão do número do CPF do titular, do representante legal e do procurador no sistema informatizado de benefícios. Terceiro, o titular de benefício de aposentadoria, independentemente de sua espécie, ou de pensão por morte concedida pelo RGPS, poderá autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual receba o seu benefício retenha valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos e operações de cartões por ela concedidos, quando previstos em contrato, para fins de amortização, observadas as normas editadas pelo INSS. Art. 609. Os benefícios poderão ser pagos por meio de cartão magnético, conta de depósitos, conta corrente ou poupança, em nome do titular do benefício, ou através de provisionamento no órgão pagador, OP da empresa acordante, previamente cadastrado no momento da celebração do acordo. Primeiro, o pagamento através de cartão magnético será um procedimento usual, não sendo permitida ao beneficiário, neste caso, a opção pelo banco de recebimento. Segundo, no momento da inclusão do benefício na base de dados do sistema informatizado, o crédito do beneficiário será direcionado à rede bancária de acordo com as regras definidas em contrato firmado entre o INSS e as instituições financeiras.
Terceiro, para receber o pagamento de um benefício em conta de depósitos, o banco destinatário do crédito deverá ter participado do lote do pregão da folha ou do estoque de pagamentos que contemplou esse benefício. Quarto, em caso de benefício sem representante legal, o titular deverá indicar conta de depósitos individual. Quinto, no caso de benefício com representante legal, a conta de depósitos deverá ser conjunta, em nome do titular do benefício e de seu representante legal, podendo o titular do benefício ser o primeiro ou segundo titular da conta. Sexto, a alteração do meio de pagamento para a conta de depósitos é de inteira responsabilidade da instituição financeira que a efetuou, devendo a mesma manter os registros da operação para fiscalização pelo INSS. Art. 610. O primeiro pagamento de benefício após a concessão será sempre realizado por meio de cartão magnético, eventualmente, de crédito especial, salvo nos casos de benefícios vinculados a empresas acordantes. Art. 611. A alteração do local e/ou forma de pagamento poderá implicar a transferência do benefício para a APS de vinculação do novo órgão pagador. Art. 612. O beneficiário vinculado à empresa acordante poderá solicitar a transferência de seu benefício para qualquer modalidade de pagamento ou localidade, devendo a empresa envolvida ser comunicada imediatamente por meio eletrônico. Parágrafo único. Nos pagamentos realizados através de empresa acordante, o valor referente a cada beneficiário vinculado à respectiva empresa recebe a denominação de provisionamento, sendo este direcionado para o OP da mesma. Nessa modalidade, a empresa é responsável pelo repasse dos valores aos beneficiários. Art. 613. Os créditos disponibilizados à rede bancária para fins de pagamento de benefícios e não recebidos pelos beneficiários serão restituídos ao INSS pelas instituições financeiras, em sua integralidade, observando-se que para os créditos gerados no processamento mensal da folha de pagamentos e disponibilizados através dos meios de pagamento cartão magnético ou conta de depósitos, quando não forem sacados ou creditados em conta até o final da segunda competência subsequente à sua data de validação. Segunda, para os créditos emitidos por meio alternativo, pagamento alternativo de benefícios, PAB ou complemento positivo, quando não forem sacados até o final da segunda competência subsequente à sua data de validação. Primeiros casos de ausência de saque que se enquadrarem especificamente nos incisos I e segunda do caput poderão ensejar a suspensão cautelar do pagamento do benefício, após 6 meses, sua cessação, cabendo a solicitação de seu restabelecimento pelo titular, procurador ou representante legal, de forma justificada. Segundo, na situação elencada no primeiro, a análise para restabelecimento do benefício restringe-se à identificação do beneficiário e ao motivo da ausência de saque, observando que caso seja identificado procedimento de apuração de irregularidade já iniciado, o qual se encontre em fase de recurso ou com relatório conclusivo de irregularidade, o benefício não deverá ser restabelecido, salvo decisão recursal ou judicial em contrário. Segunda, caso seja identificado indício de irregularidade durante a análise do pedido de reativação, o servidor deverá reativar o benefício com geração de créditos a contar da DCB, observada a prescrição quinquenal, e encaminhar para apuração, com a inclusão de despacho devidamente fundamentado, contendo a informação dos indícios identificados. Capítulo 2. Da comprovação de vida. Art. 614. A comprovação de vida de que trata o 8º do artigo 69 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, será realizada apenas quando não for possível o INSS confirmar que o titular do benefício realizou algum ato registrado em bases de dados dos órgãos, entidades ou instituições, mantidos ou administrados pelos órgãos públicos federais, estaduais, municipais e privados, na forma prevista nos acordos de cooperação, quando for o caso. Art. 615. Serão considerados válidos como prova de vida realizada, dentre outros, os seguintes atos, meios, informações ou base de dados. Acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro ou outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso, no Brasil ou no exterior. Segunda, realização de empréstimo consignado, efetuado por reconhecimento biométrico. Terceira, atendimento
presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras. B. De perícia médica, por telemedicina ou presencial, e C. No sistema público de saúde ou na rede conveniada. Quarta, vacinação. V. Cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública. Sexta, atualizações no CadÚnico, somente quando for efetuada pelo responsável pelo grupo. Sétima, votação nas eleições. Oitava, emissão/renovação de A. Passaporte. B. Carteira de motorista. C. Carteira de trabalho. D. Alistamento militar. I. Carteira de identidade, ou F. Outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico. Nona, recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico. E X, declaração de imposto de renda, como titular ou dependente. Art. 616. O INSS notificará o beneficiário quando não for possível a comprovação de vida pelos meios citados no artigo 615, comunicando que deverá realizá-la, preferencialmente, por atendimento eletrônico com uso de biometria ou utilizando-se dos meios citados no artigo 615. Art. 617. Nas situações em que o beneficiário não for identificado em nenhuma das bases elencadas no artigo 615, o INSS promoverá meios para a realização da prova de vida sem deslocamentos dos beneficiários de suas residências. Art. 618. Compete à Diretoria de Benefícios a emissão de atos complementares para a operacionalização das determinações contidas nesta seção. Capítulo 3º. Do abono anual. Art. 619. O abono anual, conhecido como 13º, salário ou gratificação natalina, corresponde ao valor da renda mensal do benefício no mês de dezembro ou no mês da alta ou da cessação do benefício, para o beneficiário que recebeu auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte ou auxílio reclusão, na forma do que dispõe o artigo 120 do RPS. Primeiro período igual ou superior a 15 dias, dentro do mês, será considerado como mês integral para efeito de cálculo do abono anual. Segundo o pagamento de benefício por período inferior a 12 meses, dentro do mesmo ano, determina o cálculo do abono anual de forma proporcional. Terceiro, para fins de prescrição, observar-se-á o contido no artigo 595. Quarto, o valor do abono anual correspondente ao período de duração do salário maternidade será pago, em cada exercício, juntamente com a última parcela do benefício. Quinto, o abono anual incidirá sobre a parcela de acréscimo de 25%, referente ao auxílio acompanhante, observado o disposto no artigo 120 do RPS. Sexto, o pagamento do abono anual será efetuado em duas parcelas, a partir de 1º de janeiro de 2021, sendo que a primeira corresponderá a até 50% do valor do benefício devido no mês de agosto, pago juntamente com essa competência, e a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da primeira parcela, devendo ser paga juntamente com a competência de novembro. Capítulo 4. Da correção monetária. Art. 620. Para processos despachados, revistos ou reativados a partir de 31 de dezembro de 2008, data da publicação do Decreto nº 6.722, de 2008, deve-se observar que o pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso, independentemente de ocorrência de mora e de quem lhe deu causa, deve ser corrigido monetariamente desde o momento em que restou devido, pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do RGPS, apurado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento, observada a prescrição. Segunda, nos casos de revisão de benefício concedido sem apresentação de novos elementos, os efeitos financeiros ocorrerão desde a DIP do benefício, observada a prescrição, ocasião em que a correção monetária incidirá sobre as diferenças não prescritas, pelos mesmos índices do inciso I do caput, observado o parágrafo único.
Terceira, em se tratando de revisão ou de recurso de benefício concedido com apresentação de novos elementos, os efeitos financeiros serão fixados na data do pedido de revisão ou do recurso. Portanto, a correção monetária incidirá sobre as diferenças apuradas a partir das datas dos pedidos citadas, pelos mesmos índices do inciso I do caput, observado o parágrafo único. Quarta, para os casos de reativação, incidirá a atualização monetária, competência por competência, levando em consideração a data em que o crédito deveria ter sido pago, pelos mesmos índices do inciso I do caput. V. Para os casos em que houver emissão de pagamento de competências não recebidas no prazo de validade, o pagamento deverá ser emitido com atualização monetária, a qual incidirá a partir da data em que o crédito deveria ter sido pago, pelos mesmos índices do inciso I do caput. Parágrafo único. O disposto nos incisos 2ª e 3ª do caput não se aplica aos benefícios indeferidos. Capítulo V. Da autorização de valores em atraso. Art. 621. A validação de pagamento é o procedimento pelo qual as unidades do INSS, autorizadas para tal, analisam e atestam o direito à percepção do crédito e a correta informação de seus valores e de sua forma de lançamento, para autorização pela autoridade competente. Art. 622. O pagamento mensal de benefícios de valor superior a 20 vezes o limite máximo de salário de contribuição deverá ser autorizado expressamente pelo gerente executivo, observada a análise da divisão Serviço de Benefícios, por meio da Central Especializada de Suporte, CES de sua abrangência. Art. 623. Os créditos de benefícios de valor inferior ao limite estipulado no artigo 622, quando do reconhecimento do direito da concessão, revisão e manutenção de benefícios, serão supervisionados pelas APSS e divisões ou serviços de benefícios, sob critérios pré-estabelecidos pela Diretoria de Benefícios. Capítulo 6. Do resíduo. Art. 624. O valor devido até a data do óbito e não recebido em vida pelo segurado será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, independentemente de inventário ou de arrolamento. Primeiro, inexistindo dependentes habilitados à pensão por morte, na forma do caput, o pagamento será realizado mediante autorização judicial ou pela apresentação de escritura pública, se todos forem capazes e concordantes, observado o contido na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Segundo, havendo mais de um herdeiro, o pagamento deverá ser efetuado. E, ao inventariante, designado judicialmente ou em partilha por escritura pública, ou segunda, a cada um dos herdeiros, em partes iguais ou conforme fixado no documento, mediante requerimento individual. Terceiro, os valores referentes a pagamento de períodos até a data do óbito do titular já acreditados, ainda que o crédito tenha sido efetivado após o óbito do mesmo, deverão ser requeridos junto à instituição financeira. Capítulo 7. Dos descontos em benefícios. Art. 625. O INSS pode descontar da renda mensal do benefício e as contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social, desde que não tenha havido decadência ou prescrição tributárias. Segunda, pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, devendo cada parcela corresponder, no máximo, a 30%, do valor da renda mensal do benefício, podendo o percentual ser reduzido por ato normativo específico, e ser descontado em número de meses necessários à liquidação do débito. Terceira, o imposto de renda retido na fonte, IRF, observando-se que a. Para cálculo do desconto, em todas as situações, inclusive nos pagamentos acumulados e atrasados, aplicam-se a tabela e as disposições vigentes nas normas estabelecidas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. B. Na forma da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, são isentos de desconto do IRF os valores a serem pagos aos beneficiários que estão em gozo de 1. Auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente em serviço. E 2. Benefícios concedidos a portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget, osteite deformante. Contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, fibrose cística, mucoviscidose, hepatopatia grave e síndrome de talidomida. C. A isenção dos beneficiários portadores das doenças citadas no item 2 da linha B do inciso 3º do caput deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por Serviço Médico Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. D. Conforme parecer SEI número 20 em 2018 CRJ, PIACET, PGFNMF, emitido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nas situações em que o laudo médico oficial apresentar a fixação de validade, requisito imposto pela lei no caso de moléstias passíveis de controle, artigo 30, primeiro, da Lei nº 9.250, de 1995. Transcorrido o prazo de validade porventura existente no laudo pericial, o benefício da isenção será mantido, não cabendo à fonte pagadora qualquer ação de controle de limite sobre a isenção reconhecida. E, de acordo com o disposto no primeiro do artigo 1º do Decreto nº 4.897, de 25 de novembro de 2003, também estão isentas as aposentadorias e pensões de anistiados. F. O desconto do IRF não incidirá sobre as importâncias pagas, como o pecúlio, de que trata o artigo 453. G. Os benefícios mantidos no âmbito dos acordos de previdência social estão sujeitos a regras do IRRF, por ocasião do efetivo crédito, obedecendo às instruções expedidas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e aos acordos internacionais existentes com cada país, para evitar a bitributação e evasão fiscal. H. Nos casos de benefícios pagos por intermédio de empresas acordantes, o recolhimento de imposto de renda e a emissão do comprovante de rendimentos serão efetuados pela acordante, excetuando-se previsão expressa em contrário no termo de acordo. Quarta. Os alimentos decorrentes de sentença judicial, conforme seção 2ª deste capítulo. V. Pagamento de empréstimos e cartões de crédito a instituições financeiras ou equiparadas ou entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35%, do valor do benefício, dos quais 5%, serão destinados exclusivamente para a. Amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, e b. Utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Sexta. As mensalidades de associações e de demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, constituídas e em funcionamento, desde que autorizadas por seus filiados, observado o disposto nos 1º ao 1 do artigo 154 do RPS. Primeiro, o beneficiário deverá ser cientificado, preferencialmente por meio digital, dos descontos efetuados com base nos incisos I e 2ª do caput, devendo constar da comunicação a origem e o valor do débito. Segundo, deverão ser compensados no crédito especial ou na renda mensal de benefício concedido regularmente em vigor, ainda que na forma de resíduo, os valores pagos indevidamente pelo INSS, desde que o recebimento indevido tenha sido pelo mesmo beneficiário titular do benefício objeto da compensação, devendo ser observados prazos de decadência e de prescrição, referidos nos arts. 593 e 595, respectivamente, quando se tratar de erro administrativo. Terceiro, também é possível descontar do benefício previdenciário a pensão de alimentos, que será implantada, na forma do artigo 630. Seção I. Da consignação. Art. 626. Consignação é uma forma especial ou indireta de pagamento, meio pelo qual o devedor, titular de benefício, possui para extinguir uma obrigação de pagamento junto ao INSS e ou a terceiros, comandada por meio de desconto em seu benefício. Primeiro, as consignações classificam-se em descontos obrigatórios, eletivos e por determinação judicial. Segundo, são considerados descontos obrigatórios aqueles determinados por lei. E as contribuições à Previdência Social. Segunda, o pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial. Terceiro, o IEI. E quarta, a pensão de alimentos.
Terceiro, são considerados descontos eletivos aqueles que dependem de expressa vontade do titular do benefício, entre outros. E consignação em aposentadoria ou pensão por morte, para pagamento de operações financeiras contratadas pelo titular do benefício em favor de instituição financeira, conforme estipulado em normativos específicos, e segunda, mensalidades de associações e de demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados, que deve ser revalidada a cada 3 anos, a partir de 31 de dezembro de 2022, podendo esse prazo ser prorrogado por mais um ano, por meio de ato do presidente do INSS. Quarto, o acréscimo do valor de consignação, decorrente do aumento da margem do benefício, somente ocorrerá mediante anuência expressa do beneficiário. Art. 627. Os descontos oriundos de determinação judicial deverão ser processados pelo INSS, nos termos definidos judicialmente, observada a margem consignável disponível no benefício. Parágrafo único. Não sendo possível a implantação de consignação judicial em decorrência da ausência ou insuficiência de margem consignável, deverá ser comunicado o fato através de ofício ao respectivo juízo ou solicitante. Art. 628. O limite para consignação de débitos junto ao benefício, obrigatórios, eletivos ou por determinação judicial, quando acumulados, é de 100% do valor da renda mensal do benefício, devendo ser observados, para os casos de consignações decorrentes de empréstimos bancários e de valores recebidos indevidamente, os limites estabelecidos pelos normativos vigentes. Parágrafo único. Os pagamentos retroativos, por não versarem obrigações mensais de valor fixo insuscetíveis de cobrança confiscatória, não se sujeitam a qualquer limite percentual no tocante à quitação de débitos do beneficiário para com o INSS, podendo ser, para tanto, retidos em sua integralidade. Art. 629. As consignações de caráter obrigatório prevalecem sobre as de caráter eletivo, sendo que, entre as obrigatórias, observar-se-á a cronologia da implantação, salvo disposição em contrário. Seção 2ª. Da pensão alimentícia. Art. 630. A pensão alimentícia é uma consignação obrigatória, implantada no benefício do instituidor, conforme parâmetros predeterminados, nas seguintes situações. I. Em cumprimento de decisão judicial em ação de alimentos. Segunda, nos termos constantes da escritura, mediante ofício ou apresentação da escritura pública, ou. Terceira, nos termos dos acordos extrajudiciais referendados pelas defensorias públicas e Ministério Público, através de ofício do órgão, acompanhado do instrumento de acordo. Primeiro, para fins de implantação ou de alteração do parâmetro, a DIP será determinada pelo juízo ou a constante da escritura pública ou acordo extrajudicial e o seu cumprimento será imediato por parte do INSS, a partir da data do recebimento do ofício ou da apresentação da escritura pública ou acordo extrajudicial. Segundo, na hipótese do primeiro, havendo ausência de fixação expressa da DIP, a mesma será fixada na data do recebimento da demanda. Terceiro, na impossibilidade de cumprimento imediato, por ausência de dados para a implantação da pensão alimentícia ou por insuficiência de percentual de renda disponível no benefício, o interessado, e o juízo deverão ser comunicados. Quarto, salvo quando expressamente consignado em decisão judicial, os descontos de pensão alimentícia somente incidirão sobre a mensalidade reajustada do benefício. Art. 631. A pensão alimentícia cessa. I. Na data do óbito do titular da pensão alimentícia. Segunda, na data de cessação do benefício de origem. Terceira, na data expressa na determinação judicial ou escritura pública ou acordo extrajudicial, ou. Quarta, na ausência da data citada no inciso 3º, na data de recebimento do ofício pelo INSS ou da apresentação da escritura pública ou do acordo extrajudicial, que determinem a cessação. Art. 632. A pensão alimentícia não se caracteriza como benefício, tratando-se tão somente de repasse de valores, portanto, os descontos são devidos se enquanto perdurar o pagamento do benefício e serão mantidos até o limite do crédito objeto da transação. Primeiro, o pagamento de pensão alimentícia será realizado, preferencialmente, através de conta de depósito indicada pelo juízo ou requerente, utilizando-se, para repasse financeiro, do protocolo de pagamento de benefícios em meio magnético.
Segundo, em caso de impossibilidade de crédito na conta de depósito indicada pelo juízo ou requerente, o crédito deverá ser realizado na modalidade cartão magnético e o fato comunicado ao interessado. Seção 3ª. Das operações financeiras autorizadas pelo beneficiário. Art. 633. O titular do benefício de aposentadoria ou pensão por morte poderá autorizar a consignação em benefício para pagamento de operações financeiras, conforme o estipulado em normativos específicos e obedecendo aos seguintes critérios. A consignação poderá ser efetivada, desde que a. O desconto, seu valor e o respectivo número de prestações a consignar e reter sejam expressamente autorizados pelo titular do benefício ou por seu representante legal, na qualidade de tutor ou curador, desde que autorizado judicialmente para tal. B. A operação financeira tenha sido realizada por instituição financeira ou pela sociedade de arrendamento mercantil a ela vinculada. C. A instituição financeira tenha celebrado acordo de cooperação técnica com o INSS para esse fim. E D. O valor do desconto não exceda, no momento da contratação, o limite percentual estabelecido em ato específico em relação ao valor disponível do benefício, excluindo complemento positivo, CP, PAB, e 13º salário, correspondente à última competência emitida, constante do histórico de créditos. Segunda, entende-se por valor disponível do benefício, aquele apurado após as deduções das seguintes consignações. A. Pagamento de benefício além do devido. B. E. C. Pensão alimentícia. D. Mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, e oriundas de decisão judicial. Terceira, as consignações de que tratam o caput não se aplicam aos benefícios a. Concedidos nas regras de acordos de previdência social, para os segurados residentes no exterior. B. Pagos a título de pensão alimentícia. C. Assistenciais, inclusive os decorrentes de leis específicas. D. Recebidos por meio de representante legal, na qualidade de guardião, tutor nato, administrador provisório ou representante de entidade de que trata o artigo 92 do Estatuto da Criança e do Adolescente. I. Com procurador ativo. F. Pagos por intermédio da empresa acordante. I. G. Pagos por intermédio de cooperativas de créditos que não possuam contratos para pagamento e arrecadação de benefícios. Primeiro, o empréstimo poderá ser concedido por qualquer instituição consignatária, independentemente de ser ou não responsável pelo pagamento de benefícios. Segundo, no caso de operações realizadas pelo representante legal, caberá à instituição financeira verificar se o tutor ou curador estão autorizados judicialmente para tal, sob pena de nulidade do contrato. Terceiro, o procurador não poderá autorizar os descontos previstos no caput. Capítulo 8º. Das disposições finais. Art. 634. O procurador que representar mais de um beneficiário, quando do comparecimento para tratar de assuntos a eles pertinentes, deverá se adequar às regras de atendimento estabelecidas pelas APS, para o bom andamento dos serviços. Art. 635. Ressalvado o disposto no artigo 577, são irreversíveis e irrenunciáveis as aposentadorias programáveis, após o recebimento do primeiro pagamento do benefício ou do saque do PIS, PASEP ou FGTS, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Primeiro, o segurado poderá desistir do seu pedido de aposentadoria desde que manifeste essa intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes da ocorrência do primeiro pagamento do benefício ou do saque do PIS, PASEP ou FGTS. Segundo, uma vez solicitado o cancelamento do benefício e adotados todos os procedimentos pelo INSS para a conclusão do pedido, o benefício não poderá ser restabelecido. Art. 636. Deve-se proceder à cessação da aposentadoria voluntária, com DCB fixada na data do pedido de cessação, quando houver solicitação de cessação apresentada pelo beneficiário em decorrência exclusivamente de inacumulabilidade com outro benefício no âmbito do RGPS ou RPPS. Tendo em vista que a regra constante no 3º do artigo 181b do RPS, incluída pelo Decreto nº 10.410, de 2020, não se trata de uma hipótese de renúncia de aposentadoria, mas sim de cessação de aposentadoria por inacumulabilidade legal. Parágrafo único.
A situação de inacumulabilidade legal citada no caput é declaratória, devendo ser aplicada também a fatos geradores anteriores a 1º de julho de 2020 e prevalecer o pedido do beneficiário de cessação do benefício que para ele é menos vantajoso. Art. 637. Para cobrança dos valores recebidos indevidamente, por ocasião da acumulação indevida, deve-se verificar primeiramente onde houve violação do dispositivo legal. Primeiro caso a acumulação indevida ocorra entre a aposentadoria do RGPS com benefício do RPPS ou regime militar, por força da aplicação de lei própria no RPPS, não decorrente da Lei nº 8.213, de 1991, não cabe a cobrança administrativa no âmbito do INSS do período recebido indevidamente, devendo ser avaliada pelo RPPS ou regime de previdência militar eventual cobrança de pagamento indevido durante o período em que não deveria ter havido acumulação. Segundo, no caso de violação de regra que vede internamente a acumulação de benefícios no RGPS, cabe ao INSS a cobrança dos valores pagos indevidamente ao beneficiário. Art. 638. Considerando o direito adquirido à aposentadoria voluntária no RGPS, uma vez extinto o benefício ou renda de cofre público inacumulável com a aposentadoria voluntária do RGPS, o segurado pode solicitar a reativação do benefício, com efeitos financeiros a contar da data do pedido administrativo de reativação. Livro 6º. Das disposições diversas e finais. Título I. Das disposições diversas relativas aos benefícios e serviço. Capítulo I. Da acumulação de benefícios. Seção I. Das acumulações indevidas. Art. 639. Exceto na hipótese de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios do RGPS, inclusive quando decorrentes de acidente do trabalho. I. Aposentadoria com auxílio por incapacidade temporária. Segunda, mais de uma aposentadoria, exceto com DIB anterior a janeiro de 1967, de acordo com o Decreto-Lei nº 72, de 21 de novembro de 1966. Terceira, aposentadoria com abono de permanência em serviço. Quarta, salário maternidade com auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. V. Mais de um auxílio acidente. Sexta, auxílio acidente com qualquer aposentadoria, quando a consolidação das lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza ou o início da aposentadoria sejam posteriores às alterações inseridas no 2º do artigo 86 da Lei nº 8.213, de 1991, pela medida provisória no 1596-14, de 1997, convertida na Lei nº 9.528, de 1997. Sétima, auxílio acidente com auxílio por incapacidade temporária, do mesmo acidente ou da mesma doença que o gerou. Oitava, mais de uma pensão deixada por cônjuge. Nona, mais de uma pensão deixada por companheiro ou companheira. X, mais de uma pensão deixada por cônjuge e companheiro ou companheira. X, renda mensal vitalícia com qualquer benefício de qualquer regime, exceto se o beneficiário tiver ingressado no regime do extinto INPS após completar 60 anos, quando será possível também receber o pecúlio de que trata o 3º do artigo 5º da Lei nº 3.807, de 1960. 12. Pensão mensal vitalícia de seringueiro, soldado da borracha, com qualquer outro benefício de prestação continuada de natureza assistencial operacionalizado pela Previdência Social. 13. Mais de um auxílio por incapacidade temporária, inclusive acidentário. 14. Benefício de prestação continuada da Lei nº 8.742, de 1993 ou indenizações pagas pela União em razão de decisão judicial pelos mesmos fatos com pensão especial destinada a crianças com síndrome congênita do Zika vírus. 15. Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro com auxílio reclusão de cônjuge ou companheiro, para evento ocorrido a partir de 29 de abril de 1995, data da publicação da Lei nº 9.032, de 1995, facultado o direito de opção pelo mais vantajoso. 16. Mais de um auxílio reclusão de instituidor cônjuge ou companheiro, para evento ocorrido a partir de 29 de abril de 1995, data da publicação da Lei nº 9.032, de 1995, facultado o direito de opção pelo mais vantajoso. 17.
Auxílio reclusão pago aos dependentes, com auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria ou abono de permanência em serviço ou salário maternidade do segurado recluso, observado o disposto no artigo 384. 18. Benefício assistencial com benefício da Previdência Social ou de qualquer outro regime previdenciário, ressalvadas as exceções previstas no primeiro. E 19. Auxílio suplementar com aposentadoria ou auxílio por incapacidade temporária, observado, quanto ao auxílio por incapacidade temporária, a exceção prevista no artigo 644. Primeiro, nos casos de benefício assistencial concedido a partir de 7 de julho de 2011, data de publicação da Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011, será admitida sua acumulação com as seguintes prestações de natureza indenizatória. Espécie 54, pensão indenizatória a cargo da União. Segunda, espécie 56, pensão especial aos deficientes físicos portadores da síndrome da talidomida, Lei nº 7.070, de 1982. Terceira, espécie 60, benefício indenizatório a cargo da União. Quarta, espécie 89, pensão especial aos dependentes das vítimas da hemodiálise, Caruaru, PE, Lei nº 9.422, de 1996, e espécie 96, pensão especial, hanseníase, Lei nº 11.520, de 2007. Segundo, nas hipóteses de que tratam os incisos 8ª, 9ª e X do caput, fica facultado ao dependente optar pela pensão mais vantajosa, observado o disposto no artigo 642, exceto para óbitos ocorridos até 28 de abril de 1995, véspera da publicação da Lei nº 9.032, de 1995, situação na qual será permitida a acumulação. Terceiro, é vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada previdenciário ou assistencial, exceto pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente, auxílio suplementar ou abono de permanência em serviço. Quarto, a partir de 13 de dezembro de 2002, data da publicação da medida provisória número 83, convertida pela Lei nº 10.666, de 2003, o segurado recluso, que contribuir na forma do 6º do artigo 116 do RPS, não faz jus aos benefícios de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria durante a percepção pelos dependentes do auxílio reclusão, sendo permitida a opção, desde que manifestada também pelos dependentes, pelo benefício mais vantajoso. Quinto, o segurado recluso em regime fechado a partir de 18 de janeiro de 2019, data da publicação da medida provisória número 871, não terá o direito aos benefícios de salário maternidade e de aposentadoria reconhecido durante a percepção, pelos dependentes, do benefício de auxílio reclusão, exceto se manifestada a opção pelo benefício mais vantajoso também pelos dependentes. Sexto, o pagamento do auxílio suplementar ou auxílio acidente será interrompido até a cessação do auxílio por incapacidade temporária acidentário concedido em razão do mesmo acidente ou doença, devendo ser restabelecido após a cessação do novo benefício ou cessado, se concedida a aposentadoria. Sétimo, quando o segurado em gozo de auxílio acidente fizer jus a um novo auxílio acidente, em decorrência de outro acidente ou de doença, serão comparadas as rendas mensais dos dois benefícios e mantido o benefício mais vantajoso. Art. 640. Comprovada a acumulação indevida, deverá ser mantido o benefício concedido de forma regular e cessados ou suspensos os benefícios irregulares, adotando-se as providências necessárias quanto à regularização e à cobrança dos valores recebidos indevidamente, observada a prescrição quinquenal. Parágrafo único. As importâncias recebidas indevidamente, nos casos de fraude ou erro da Previdência Social, deverão ser restituídas, observado o disposto no 2º e 3º do artigo 154 do RPS e o 3º do artigo 595. Seção 2ª. Das acumulações devidas com redução. Art. 641. Será admitida a acumulação, desde que acompanhada da redução de um dos benefícios, nas seguintes hipóteses. De pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro do RGPS com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam o artigo 42 e o artigo
142 da Constituição Federal. Segunda, de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro do RGPS com aposentadoria do mesmo regime e de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam o artigo 42 e o artigo 142 da Constituição Federal, ou terceira, de aposentadoria concedida no âmbito do RGPS com pensão deixada por cônjuge ou companheiro de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam o artigo 42 e o artigo 142 da Constituição Federal. Primeiro, nas hipóteses de acumulação previstas no caput, fica assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. I. 60% do valor que exceder um salário mínimo, até o limite de 2 salários mínimos. Segunda, 40% do valor que exceder 2 salários mínimos, até o limite de 3 salários mínimos. Terceira, 20% do valor que exceder 3 salários mínimos, até o limite de 4 salários mínimos, e quarta, 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Segundo a aplicação do disposto no primeiro poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. Terceiro, na hipótese de recebimento de pensão desdobrada, para fins de aplicação do disposto no primeiro, em relação a esse benefício, será considerado o valor correspondente ao somatório da cota individual e da parcela da cota familiar, devido ao pensionista, que será revisto em razão do fim do desdobramento ou da alteração do número de dependentes. Quarto, as restrições previstas neste artigo não se aplicam caso o direito a ambos os benefícios tenha sido adquirido até 13 de novembro de 2019, data de publicação da Emenda Constitucional número 103. Quinto, para fins do disposto neste artigo, no ato de habilitação ou concessão de benefício sujeito à acumulação, o INSS deverá I. verificar a filiação do segurado ao RGPS ou a regime próprio de previdência social. Segunda, solicitar ao segurado que manifeste expressamente a sua opção pelo benefício que lhe seja mais vantajoso. E terceira, quando for o caso, verificar a condição do segurado ou pensionista, de modo a considerar, dentre outras, as informações constantes do CNIS. Sexto, até que seja implementado o sistema de cadastro dos segurados do RGPS e dos servidores vinculados a regimes próprios de previdência social de que trata o sexto do artigo 167-A do RPS, a comprovação de que o aposentado ou o pensionista cônjuge ou companheiro do RGPS não recebe aposentadoria ou pensão de outro regime próprio de previdência social ou regime de proteção militar será feita por meio de autodeclaração, a qual o sujeitará às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, caso seja constatada a emissão de declaração falsa. Sétimo, caberá ao aposentado ou pensionista do RGPS informar ao INSS a obtenção de aposentadoria ou pensão de cônjuge ou companheiro de outro regime, sob pena de suspensão do benefício. Seção terceira. Das disposições diversas relativas à acumulação. Art. 642. É permitida a acumulação dos benefícios previstos no Regulamento da Previdência Social, concedidos a partir de 11 de dezembro de 1997, data de publicação da Lei nº 9.528, de 1997, com a pensão especial aos portadores da Síndrome da Talidomida, que não poderá ser reduzida em razão de eventual aquisição de capacidade laborativa ou de redução de incapacidade para o trabalho ocorrida após a sua concessão. Art. 643. Salvo nos casos de aposentadoria por incapacidade permanente ou especial, observado quanto à última, o disposto no parágrafo único do artigo 69 do RPS, o retorno do aposentado à atividade não prejudica o recebimento de sua aposentadoria, que será mantida no seu valor integral. Art. 644. Se em razão de qualquer outro acidente ou doença, o segurado fizer jus a auxílio por incapacidade temporária, o auxílio suplementar ou auxílio acidente será mantido, concomitantemente com o auxílio por incapacidade temporária, quando da cessação deste será mantido, se não for concedido novo benefício, ou segunda, cessado, se concedido auxílio acidente ou aposentadoria. Art.
645. Será permitida ao menor sob guarda a acumulação de recebimento de pensão por morte em decorrência do falecimento dos pais biológicos com pensão por morte de um dos seus guardiões, somente quando esta última ocorrer por determinação judicial. Art. 646. Pelo entendimento exarado no parecer número 175/Conjur 2003, de 2003, do Ministério da Defesa, ratificado pela nota CJ-MPS número 483, de 2007, os benefícios de ex-combatente podem ser acumulados com a pensão especial instituída pela Lei nº 8.059, de 1990. Art. 647. Os benefícios de auxílio acidente com DIB anterior ou igual a 10 de novembro de 1997, acumulados com aposentadoria com DER e DDB entre 14 de setembro de 2009 até 6 de dezembro de 2012, deverão ser mantidos, independentemente da decadência. Art. 648. É admitida a acumulação de benefício por incapacidade temporária, de auxílio acidente ou de auxílio suplementar, desde que originário de outro acidente ou de outra doença, com pensão por morte e ou com abono de permanência em serviço. Art. 649. O recebimento da pensão especial hanseníase não impede o recebimento de qualquer benefício previdenciário, podendo ser acumulada inclusive com a complementação paga nas aposentadorias concedidas e mantidas aos ferroviários admitidos até 31 de outubro de 1969, na Rede Ferroviária Federal SUA, bem como com os seguintes benefícios. I. Amparo previdenciário por invalidez, trabalhador rural, espécie 11. Amparo previdenciário por idade, trabalhador rural, espécie 12, renda mensal vitalícia por incapacidade, espécie 30, e renda mensal vitalícia por idade, espécie 40, instituídas pela Lei nº 6.179, de 11 de dezembro de 1974. Dada a natureza mista, assistencial e previdenciária desses benefícios. Segunda, pensão especial devida aos portadores da síndrome de talidomida, espécie 56, e terceira, amparo social à pessoa portadora de deficiência, espécie 87, e amparo social ao idoso, espécie 88, benefícios assistenciais previstos na Lei Orgânica da Assistência Social. Art. 650. O titular de benefício de prestação continuada e de renda mensal vitalícia que requerer benefício previdenciário deverá optar expressamente por um dos dois benefícios, cabendo ao servidor do INSS prestar as informações necessárias para subsidiar a decisão do beneficiário sobre qual o benefício mais vantajoso. Primeiro, a DIP do benefício previdenciário será fixada na DER estabelecida de acordo com as regras vigentes para fixação da DER do INSS e o benefício incompatível deverá ser cessado no dia imediatamente anterior, observada a necessidade de realizar o encontro de contas do período de recebimento concomitante. Segundo, tratando-se de opção pelo recebimento de pensão por morte, em razão do disposto nos arts. 74 e 103, todos da Lei nº 8.213, de 1991, deverá ser observado o seguinte. I. Ocorrendo a manifestação dentro do prazo de 90 dias da data do óbito, a pensão será devida desde a data do óbito, devendo ocorrer a devolução dos valores recebidos no benefício assistencial. Segunda, para o menor, antes de completar 16 anos, com requerimento realizado até 180 dias da data do óbito, o pagamento da pensão será devido desde a data do óbito, devendo ocorrer a devolução dos valores recebidos no benefício assistencial, observado o disposto no artigo 370. Art. 651. Ao titular de benefício previdenciário que se enquadrar no direito ao recebimento de benefício assistencial será facultado o direito de renúncia e de opção pelo mais vantajoso, exceto nos casos de aposentadorias programáveis, haja vista o contido no artigo 181-B do RPS. Parágrafo único. A opção prevista no caput produzirá efeitos financeiros a partir da DER e o benefício previdenciário deverá ser cessado no dia anterior à DER do novo benefício, observada a necessidade de realizar o encontro de contas do período de recebimento concomitante. Art. 652. O direito de opção de que tratam os arts. 650 e 651 poderá ser exercido uma única vez. Capítulo 2. Dos Acordos de Cooperação Técnica. Art. 653.
A Previdência Social poderá firmar acordos de cooperação técnica, ECT para processamento de requerimento e ou pagamento de benefícios previdenciários, acidentários e salário-maternidade em casos de adoção, para processamento de requerimento de CTC, para pagamento de salário-família a trabalhador avulso ativo, para inscrição de beneficiários, para reabilitação profissional, para descontos de mensalidades de entidades de classe e acesso às informações dos sistemas informatizados, com empresas. Segunda, sindicatos e órgãos de gestão de mão de obra, OGSMO. Terceira, entidades de aposentados, e quarta, órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. Primeiro, as entidades de previdência complementar fechada e patrocinadoras devidamente registradas, mantidas por empresa, S, ou grupo de empresas, poderão participar dos acordos de suas mantenedoras como intervenientes executoras, podendo amparar os empregados e respectivos dependentes dos mesmos. Segundo, considera-se empresa, para os fins previstos neste capítulo, de acordo com o artigo 14 da Lei nº 8.213, de 1991, a firma individual ou a sociedade que assume o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e as entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Terceiro, equipara-se à empresa, para os efeitos da Lei nº 8.213, de 1991, o contribuinte individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeira. Quarto, considera-se sindicato a associação de pessoas físicas ou jurídicas que têm atividades econômicas ou profissionais, visando a defesa dos interesses coletivos e individuais de seus membros ou da categoria. Quinto, considera-se associação uma entidade de direito privado, dotada de personalidade jurídica e caracterizada pela união de pessoas para a realização e consecução de objetivos comuns, sem finalidade lucrativa. Sexto, considera-se órgão de gestão de mão de obra, OGMO, entidade civil de utilidade pública, sem fins lucrativos, cuja atribuição exclusiva é a gestão do trabalho portuário, em conformidade com a Lei nº 12.815, de 2013, tendo por finalidade administrar o fornecimento de mão de obra do trabalhador portuário e trabalhador portuário avulso. Sétimo, somente poderão celebrar acordos os interessados que tenham organização administrativa, com disponibilidade de pessoal para a execução dos serviços que forem acordados em todas as localidades abrangidas, independente do número de empregados ou de associados, e que apresentem ofício com a solicitação do acordo proposto. Segunda, cópia autenticada da Assembleia Geral que elegeu a atual diretoria, se for o caso. Terceira, cópia do RG e do CPF da pessoa competente para assinar o acordo, conforme o Estatuto Social. Quarta, certidões de regularidade fornecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, SRFB, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, do Ministério da Fazenda, e pelos correspondentes órgãos estaduais e municipais. V. Comprovantes de inexistência de débito junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, referentes aos 3 meses anteriores, ou certidão negativa de débito, CND atualizada. Se for o caso, também a regularidade quanto ao pagamento das parcelas mensais relativas aos débitos renegociados. Sexta, apresentação de certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, CEF, nos termos da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. Sétima, certidão de regularidade trabalhista. Oitava, comprovação de não estar inscrito como inadimplente no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, SIAFI, SICAFI. Nona, declaração expressa do proponente, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, de que não se encontra em mora e nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade da administração pública federal direta ou indireta. X. Ato constitutivo e últimas alterações. X. Registro do CNPJ, e 12. Ata de Assembleia Geral que definiu o percentual de desconto. Oitavo, os documentos exigidos para a celebração dos acordos sem encargos de pagamento são os constantes nos incisos I a sétima e X a 12, todos do sétimo.
Nono. Para a celebração dos acordos com encargo de pagamento caberá a apresentação de todos os documentos elencados. 10. A empresa ou o grupo de empresas que possuir ampla capilaridade poderá celebrar acordo com o INSS para a criação de unidade Prisma Empresa via web, de processamento de requerimento de aposentadoria e pensão previdenciária e acidentária, desde que todas as condições para a celebração sejam atendidas. Que a empresa ou o grupo disponha de equipamentos e de recursos humanos para a implantação do empreendimento, resguardando-se a conveniência administrativa para a pretensa celebração. 11. O pagamento das cotas de salário-família ao trabalhador portuário avulso somente poderá ser efetivado mediante a celebração de acordo com os OGMO e sindicatos. 12. Havendo mais de uma unidade da empresa participante da execução do acordo, a comprovação da regularidade fiscal, nos casos de acordo com encargo de pagamento, deverá ser exigida da unidade que receberá o reembolso dos benefícios, sem prejuízo da que assinar o acordo, caso sejam diferentes. 13. A realização de perícia médica nos acordos a serem celebrados será de competência do INSS para requerimento de benefícios por incapacidade e requerimentos de benefícios que necessitem de realização deste procedimento. 14. A celebração de acordos previstos na Lei nº 8.213, de 1991 e no RPS, e alterações posteriores, ficará na dependência da conveniência administrativa do INSS. 15. A celebração de acordos com o encargo de pagamento somente deverá ocorrer com empresas que pagam complementação dos valores dos benefícios e se houver conveniência administrativa por parte da gerência executiva celebrante, que ficará responsável pela celebração, execução, monitoramento dos pagamentos efetuados e cobrança à análise da prestação de contas parcial e final de cada acordante. Art. 654. Para fins de desconto de valores referentes ao pagamento de mensalidades associativas, considera-se: I. Autorização por meio eletrônico. Rotina que permite confirmar a operação realizada nas associações, confederações ou entidades de aposentados e ou pensionistas, garantindo a integridade da informação, a titularidade e o não repúdio, a partir de ferramentas eletrônicas. Segunda, beneficiário, titular de aposentadoria ou de pensão por morte. E terceira, desconto de mensalidade associativa, consignação efetuada pelas associações, confederações ou entidades de aposentados e ou pensionistas nas aposentadorias e pensões previdenciárias, decorrente de autorização expressa do beneficiário. Primeiro, equipara-se à aposentadoria previdenciária, para fins deste capítulo, as pensões especiais vitalícias pagas pelo INSS. Segundo, considera-se confederação a entidade que congrega outras entidades de aposentados e ou pensionistas. Art. 655. Os descontos dos valores referentes ao pagamento de mensalidades associativas nos benefícios de aposentadoria e pensão por morte previdenciários serão autorizados, desde que i. Sejam realizados com associações, confederações ou entidades de aposentados e ou pensionistas que tenham celebrado acordo de cooperação técnica com o INSS para esse fim. Segunda, o benefício previdenciário esteja desbloqueado para a inclusão do desconto de mensalidade associativa. E terceira, seja apresentada, pelas associações, confederações e entidades de aposentados e ou pensionistas acordantes, a seguinte documentação: a. Termo de filiação à associação ou entidade de aposentado e ou pensionista devidamente assinado pelo beneficiário. B. Termo de autorização de desconto de mensalidade associativa em benefício previdenciário devidamente assinado pelo beneficiário, constando o número do CPF. E c. Documento de identificação civil oficial e válido com foto. Primeiros documentos de que tratam as alíneas I, A e B do inciso 3º do caput poderão ser formalizados em meio eletrônico, desde que contemplem requisitos de segurança que permitam garantir sua integridade e não repúdio, podendo ser auditado pelo INSS a qualquer tempo. E segunda, A a C do inciso 3º do caput, quando formalizados em meio físico, devem ser digitalizados e disponibilizados ao INSS. Segundo, o desconto de mensalidade associativa em benefício previdenciário constitui uma faculdade do beneficiário, não eximindo a associação, confederação ou entidade de aposentados e ou pensionistas de disponibilizar outros meios para o pagamento da mensalidade associativa.
Terceiro, somente mediante decisão judicial será permitida autorização de desconto firmada por representante legal do beneficiário, procurador, tutor ou curador. Art. 656. O prazo de validade da autorização de desconto de mensalidade associativa não poderá ser superior a 3 anos, contados a partir da data de emissão da autorização, após o qual, caso não ocorra a formalização de termo de revalidação pelo beneficiário, a exclusão do desconto será automática. Primeiro, a revalidação da autorização de desconto de mensalidade associativa poderá ser formalizada em meio físico ou eletrônico, desde que observadas as estabelecidas nos arts. 655 e 657, e somente terá validade se realizada antes de expirada a vigência do termo de autorização formalizado anteriormente. Segundo, a ausência de revalidação válida importará em exclusão automática do desconto de mensalidade associativa em benefícios previdenciários. Terceiro, as autorizações de desconto de mensalidade que completarem o prazo de 3 anos de validade até 31 de janeiro de 2021 poderão ser revalidadas até esta data, período em que estarão isentas da penalidade do segundo. Art. 657. A revalidação da autorização de desconto de mensalidade associativa, assim como a solicitação de cancelamento da autorização, poderá ser feita diretamente na associação, confederação ou entidade de aposentados ou pensionista, com a utilização de meio físico, mediante o preenchimento de formulário específico, conforme modelo estabelecido no anexo 26, em 2 vias, das quais uma via deverá ser digitalizada e disponibilizada ao INSS por meio de link de acesso via internet, com autenticação por login e senha, e será entregue a segunda via ao beneficiário solicitante. B. Meio eletrônico próprio, disponibilizado pelas associações, confederações ou entidades de aposentados ou pensionistas, que contemple requisitos de segurança que permitam garantir sua integridade e não repúdio, podendo ser auditado pelo INSS, a qualquer tempo, por meio de link de acesso via internet, com autenticação por login e senha, mediante fornecimento de protocolo ao beneficiário solicitante. Segunda, por intermédio dos canais remotos do INSS, sem a necessidade de atuação de servidores do Instituto para sua concretização, mediante fornecimento de protocolo ao beneficiário solicitante. Primeiro, o estabelecimento de fluxo e operacionalização de exclusão do referido desconto será determinado pela Diretoria de Benefícios. Segundo, a associação, confederação ou entidade de aposentados ou pensionistas que receberem solicitações para cancelamento do desconto de mensalidade associativa deverão procedê-los imediatamente, devendo enviar o comando de exclusão ao INSS tão logo seja recebida, na primeira remessa disponível pela empresa de tecnologia e informações da Previdência, DataPrev, a contar da data da solicitação. Art. 658. A Previdência Social poderá firmar acordos de cooperação técnica para consignação de empréstimos em benefícios previdenciários, em favor das instituições financeiras e desconto de mensalidades associativas de entidades de classe nos termos desta instrução normativa. Parágrafo único. Os acordos de cooperação técnica devem ser firmados entre o MTP-INSS e outros órgãos ou entidades da administração pública ou com entidades privadas para a realização de atividades de interesse comum dos partícipes, que não envolvam repasses de dinheiro público. Art. 659. O INSS poderá celebrar convênios, acordos de cooperação técnica e termos de execução descentralizada que visem a disponibilização de dados constantes de cadastros geridos pelo INSS com os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, bem como os órgãos do Poder Judiciário e entidade privada, consoante Portaria Conjunta MPS-INSS, Previc número 64, de 19 de fevereiro de 2014. Art. 660. A prestação de serviços aos beneficiários vinculados a entidades acordantes poderá abranger a totalidade ou parte dos seguintes encargos: processamento de requerimento de benefícios previdenciários e acidentários devidos a empregados e associados, processamento de requerimento de pensão por morte e de auxílio-reclusão devidos aos dependentes dos empregados e dos associados da acordante. Segunda, pagamento de benefícios devidos aos empregados e associados da acordante. Terceira,
pagamento de pensão por morte e de auxílio-reclusão devidos aos dependentes dos empregados e dos associados da acordante. Quarta, reabilitação profissional dos empregados e dos associados da acordante. V. Pedido de revisão dos benefícios requeridos pelos empregados e pelos associados da acordante. Sexta, interposição de recursos a serem requeridos pelos empregados e pelos associados da acordante. Sétima, inscrição de segurados no RGPS. Oitava, pagamento de cotas de salário família a trabalhador avulso ativo, sindicalizado ou não. Nona, formalização de processo de pedido de CTC, para fins de contagem recíproca em favor dos empregados da acordante. X, processamento de requerimento pagamento de salário maternidade em caso de adoção. X, agendamento do atendimento em sistema específico, a associados, no caso dos sindicatos ou entidade, ou empregados, na hipótese das empresas, e 12. Pagamento de resíduo gerado pelo óbito do titular do benefício, obedecendo aos mesmos procedimentos elencados no artigo 624. Primeiro, o INSS poderá, em conjunto com o MTP, firmar acordos com órgãos federais, estaduais ou do Distrito Federal e dos municípios, bem como com entidades de classe, com a finalidade de manter e implementar programa de cadastramento dos segurados especiais. Segundo o acordo de que trata o primeiro deste artigo, será celebrado no âmbito da Direção Central do INSS. Art. 661. As entidades de que trata o artigo 659, denominadas acordantes, deverão celebrar acordo em cada superintendência gerência executiva onde ele será executado, sendo que uma gerência poderá atender à demanda de outras localidades, desde que tais procedimentos sejam previamente acordados entre as superintendências gerências executivas envolvidas. Parágrafo único. Havendo conveniência administrativa, a Diretoria de Benefícios e as superintendências regionais poderão celebrar acordos de abrangência nacional ou regional com empresas, sindicatos ou entidade de aposentados devidamente legalizada, que possuam unidades representativas em diversos estados ou mesmo na abrangência das superintendências regionais, desde que o número de empregados associados a serem atendidos pelo acordo justifique. Art. 662. Os acordos com ou sem encargo de pagamento de benefícios terão validade máxima de 5 anos, a contar da data de sua publicação no DOU, salvo disposição em contrário. Primeiro, os ajustes firmados por período inicial inferior a 5 anos poderão ser prorrogados de acordo com o interesse das partes envolvidas, observado o limite máximo previsto no caput. Segundo, em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo de vigência previsto no caput poderá ser prorrogado por até 12 meses. Terceiro, é vedada a celebração de acordos com prazo de vigência indeterminado. Art. 663. As cotas de salário família correspondentes ao mês do afastamento do trabalho serão pagas integralmente através dos sindicatos e acordantes. As do mês de cessação do benefício serão pagas, integralmente, pelo INSS, não importando o dia em que recaiam as referidas ocorrências. Art. 664. A acordante não receberá nenhuma remuneração do INSS nem dos beneficiários pela execução dos serviços objeto do acordo, considerando-se o serviço prestado ser de relevante colaboração com o esforço do INSS para a melhoria do atendimento. Art. 665. A execução das atividades previstas no acordo por representantes da acordante não cria vínculo empregatício entre estes e o INSS. Art. 666. No prazo mínimo de 120 dias, antes da expiração do acordo de cooperação técnica, a divisão de convênios, as superintendências regionais ou gerências executivas, conforme o caso, deverão formalizar consulta às acordantes, objetivando a manifestação de interesse na renovação do acordo. Art. 667. Independentemente do prazo do acordo, a qualquer momento o INSS e a acordante poderão propor a rescisão do referido acordo, desde que haja denúncia expressa ou descumprimento de cláusulas pactuadas, com antecedência mínima de 60 dias, visto que o encerramento da execução de acordo dar-se-á a partir da data da publicação da rescisão. Rescisão no Diário Oficial da União, DOU. Art. 668. É facultado aos segurados vinculados à empresa acordante o requerimento de benefícios nas agências da Previdência Social. Título 2º. Das disposições finais.
Art. 669, para atendimento à previsão inscrita no artigo 12 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, até a criação de Sistema Integrado de Dados relativos às remunerações, proventos e pensões dos segurados dos regimes de previdência geral e próprio, a comprovação do recebimento de benefício em regime de previdência diverso, bem como de seu valor. Se fará por meio de declaração firmada pelo requerente do benefício no RGPS, conforme anexo 24. Parágrafo único. A declaração poderá ser emitida pelos dependentes do requerente ou o instituidor, quando estes estiverem habilitados para o recebimento de pensão por morte ou, não havendo dependentes habilitados ao recebimento da pensão por morte, pela pessoa designada em alvará judicial. Art. 670. Para requerimento de benefício de prestação continuada de que trata a Lei nº 8.742, de 1993, até publicação de ato normativo específico, aplicar-se-á, no que couber, subsidiariamente, o disciplinado nesta instrução normativa. Art. 671. Os anexos desta instrução normativa serão disponibilizados no portal do INSS e suas atualizações ou alterações serão objeto de despacho decisório de competência do S. Diretor S. da S. Área S. Afeta S. Art. 672. Ficam revogados os seguintes atos. I. Resolução número 325-CD DNPS, de 24 de julho de 1969, publicada no BS número 143 de 30 de julho de 1969. Segunda, Ordem de Serviço número 341 DSS-INSS, de 17 de novembro de 1993. Terceira, Memorando Circular DIRBEN-QNA número 11, de 25 de janeiro de 2001. Quarta, Memorando Circular QNA número 33, de 18 de julho de 2001. V. Orientação Interna número 79 DIRBEN-INSS, de 7 de janeiro de 2003, publicado no BS número 10 de 7 de janeiro de 2003. Sexta, Memorando Circular Conjunto número 38 GAC-QNF, de 28 de setembro de 2004. Sétima, Memorando Circular número 98 INSS DIRBEN, de 27 de dezembro de 2006. Oitava, Memorando Circular número 51 INSS DIRBEN, de 8 de setembro de 2006. Nona, Memorando Circular número 10 DIRBEN-QNF, de 3 de abril de 2007. X, Memorando Circular número 14 DIRBEN-QNF, de 20 de abril de 2007. X, Memorando Circular número 28 INSS DIRBEN, de 30 de abril de 2007. 12. Memorando Circular Conjunto número 5 DIRBEN-PINSS, de 6 de junho de 2007. 13. Memorando Circular número 57 INSS DIRBEN, de 5 de setembro de 2007. 14. Memorando Circular Conjunto número 17 DIRBEN-DIRAT-INSS, de 12 de dezembro de 2007. 15. Memorando Circular número 7 INSS DIRBEN, de 23 de janeiro de 2008. 16. Memorando Circular número 49 INSS DIRBEN, de 24 de julho de 2008. 17. Memorando Circular Conjunto número 18 DIRBEN-DIRAT, de 23 de setembro de 2008. 18. Portaria Conjunta RFB-INSS número 273, de 19 de janeiro de 2009, publicado no BS número 4 de 23 de janeiro de 2009. 19. Memorando Circular Conjunto número 3 DIRBEN-DIRAT, de 23 de janeiro de 2009, publicado no BS número 4 de 23 de janeiro de 2009. 20. Memorando Circular número 12 DIRBEN-INSS, de 26 de fevereiro de 2009. 21. Memorando Circular número 3 INSS DIRBEN, de 4 de março de 2009. XI. Memorando Circular número 17 INSS DIRBEN, de 8 de abril de 2009. XI. Memorando Circular Conjunto número 10 DIRBEN-DIROFLA, de 7 de maio de 2009. XIU. Memorando Circular número 19 INSS DIRBEN, de 7 de maio de 2009. XXV. Memorando Circular número 23 DIRBEN-INSS, de 21 de maio de 2009. XXV. Memorando Circular número 5 DIRBEN-CGDPB, de 14 de setembro de 2009. XIVI. Memorando Circular número 7 DIRBEN-CGDPB,
de 28 de setembro de 2009. Shivi, Memorando Circular Conjunto número 31 INSS Dirben Dirat, de 3 de dezembro de 2009. Shix, Memorando Circular número 1 Dirben Gais, de 18 de janeiro de 2010. XX, Memorando Circular número 7 Dirben CGDPB, de 2 de março de 2010. XXI, Memorando Circular número 2 INSS Dirben, de 3 de março de 2010. Xixi, Memorando Circular número 7 INSS Dirben, de 15 de abril de 2010. Xixi, Memorando Circular número 37 Dirben CGDPB, de 20 de agosto de 2010. Xixiu, Memorando Circular número 24 INSS Dirben, de 31 de agosto de 2010. XXZ, Memorando Circular número 46 Dirben CGDPB, de 19 de outubro de 2010. Shvi, Memorando Circular Conjunto número 26 Dirben Dirat INSS, de 6 de setembro de 2011. Shvi, Memorando Circular número 23 Dirben INSS, de 18 de novembro de 2011. Shviu, Portaria Conjunta número 3768, de 15 de dezembro de 2011, publicada no DOU número 241, de 16 de dezembro de 2011, seção 1, páginas 55-56. Shix, Memorando Circular Conjunto número 3 CAIS CGID, Dirben INSS, de 19 de dezembro de 2011. XL, Memorando Circular Conjunto número 3 Dirben Dirsat INSS, de 9 de janeiro de 2012. XLI, Memorando Circular Conjunto número 2 CGID CGPB Dirben, de 13 de janeiro de 2012. XLI, Memorando Circular Dirben INSS número 11, de 31 de maio de 2012. XLI, Memorando Circular Conjunto número 43 Dirben Dirsat INSS, de 19 de outubro de 2012. XLIU, Memorando Circular Conjunto número 50 Dirben Dirat INSS, de 21 de dezembro de 2012. XLV, Memorando Circular número 5 Dirben INSS, de 28 de março de 2013. XLV, Memorando Circular número 23 CAIS Dirben INSS, de 29 de agosto de 2013. XUV, Memorando Circular número 32 Dirben INSS, de 8 de outubro de 2013. XUV, Memorando Circular número 41 Dirben INSS, de 10 de dezembro de 2013. XLIX, Memorando Circular número 13 Dirben INSS, de 8 de maio de 2014. L, Memorando Circular número 24 Dirben INSS, de 28 de julho de 2014. LI, Memorando Circular número 32 Dirben INSS, de 25 de setembro de 2014. LI, Memorando Circular Conjunto número 1 Dirben PF Dirat INSS, de 9 de janeiro de 2015. LI, Memorando Circular Conjunto número 2 Dirben Dirat PF Dirsat INSS, de 13 de janeiro de 2015. LIV, Instrução Normativa número 77 PRIS INSS, de 21 de janeiro de 2015, publicada no Diário Oficial da União, DOU número 15, de 22 de janeiro de 2015, seção 1, página 32. LV, Memorando Circular Conjunto número 5 Dirben Dirat PF Dirsat INSS, de 30 de janeiro de 2015. LV, Memorando Circular Conjunto número 12 Dirben Dirat PF INSS, de 20 de março de 2015. LV, Despacho Decisório número 1 Dirben INSS, de 22 de abril de 2015, publicado no BS número 86 de 8 de maio de 2015. UVI, Memorando Circular número 10 PRIS INSS, de 30 de abril de 2015. LIX, Memorando Circular Conjunto número 33 Dirben PF INSS, de 10 de julho de 2015. LX, Memorando Circular número 25 Dirben INSS, de 20 de junho de 2015. LI, Memorando Circular número 27 Dirben INSS, de 24 de julho de 2015. LC, Memorando Circular número 45 Dirben Dirat Dirsat PF INSS, de 4 de setembro de 2015. Segunda, Instrução Normativa número 101 PRIS INSS, de 9 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial da União,
do número 69, de 10 de abril de 2019, seção 1, página 117, no que tange aos artigos 1 grau a 18. Art. 674. Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser aplicada a todos os processos pendentes de análise e decisão. 1. Atualização de dados cadastrais, vínculos e remunerações, anexo 1º. Este formulário é utilizado quando o cidadão precisa corrigir informações que estão erradas ou ausentes no seu extrato do CNIS. Ele se divide em 4 grandes áreas. Dados de identificação e cadastro. A primeira parte exige a identificação básica do segurado, nome, CPF, NIT e nome da mãe. Logo após, o formulário permite 3 tipos de ações: incluir, excluir ou alterar dados. Isso abrange desde o nome social e estado civil até documentos específicos como o número da carteira de trabalho, CTPS, título de eleitor, CNH, passaporte e registro geral, RG. Há campos específicos para estrangeiros, como a data de chegada ao país e o número do documento estrangeiro. Acerto de vínculos e remunerações. Esta seção serve para regularizar períodos de trabalho. O segurado deve indicar a condição da atividade, se empregado comum, doméstico ou avulso, e identificar o empregador via CNPJ ou CPF. O formulário permite detalhar a data de início e fim do contrato, além de possuir uma tabela mensal para preenchimento dos valores das remunerações de cada mês do ano. Existe também uma função de transferência, usada quando o vínculo de trabalho foi registrado por engano no NIT de outra pessoa e precisa ser trazido para o cadastro correto do requerente. Atualização de atividade. Focada em filiados obrigatórios, esta parte permite incluir, excluir ou atualizar a ocupação do segurado. O formulário utiliza a Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, e exige uma declaração de veracidade sob as penas do artigo 299 do Código Penal, falsidade ideológica, reforçando que as informações ali prestadas são juridicamente relevantes. Acerto e transferência de contribuições. Utilizado principalmente por contribuintes individuais ou facultativos para organizar seus recolhimentos. Permite incluir pagamentos realizados, excluir contribuições inválidas ou desmembrar valores. O desmembramento ocorre quando um segurado faz um pagamento único consolidado e precisa que o INSS distribua esse valor pelas competências, meses, correspondentes. Assim como nos vínculos, é possível transferir contribuições de um NIT para outro. 2. Declaração de dados via e-social, anexo 2º. Este anexo é uma declaração específica onde o empregador, ou contratante, confirma o envio de dados trabalhistas e previdenciários através do sistema e-social. Identificação das partes. O documento identifica formalmente o empregador, razão social e CNPJ em CPF, e o trabalhador, nome, CPF, NIT e filiação. É uma peça de responsabilidade técnica para garantir que o que foi informado ao governo eletrônico condiz com a realidade. Detalhamento contratual. O formulário exige a marcação do tipo de contrato. Empregado urbano, incluindo se o contrato é comum ou intermitente. Empregado rural, com exigência de endereço do imóvel rural e a natureza da posse da terra. Empregado doméstico ou contribuinte individual. Para os contratos intermitentes, há uma tabela específica para listar os períodos efetivamente trabalhados, exigindo obrigatoriamente o número do recibo eletrônico do e-social para cada entrada e saída. Remunerações e recibos S1200. A parte final do anexo 2º é uma tabela de remunerações anuais. Para cada mês trabalhado, o declarante deve informar o valor pago e o respectivo número do recibo do evento S1200. Remuneração de trabalhador vinculado ao regime geral de previdência social. O documento termina com uma cláusula de responsabilidade onde o declarante afirma que o documento não possui rasuras e que as informações são verdadeiras, assinando na qualidade de responsável legal pela empresa ou órgão gestor. Orientações para pré-fim. 1. Esta declaração somente poderá ser utilizada para os fins especificados na Instrução Normativa PRIS-INSS número 128, de 28 de março de 2022. 2. Não deverá constar nesta declaração dados e registros de períodos anteriores ao e-social. 3. Nos casos de contratos de trabalho intermitente, deverão ser informados os períodos efetivamente trabalhados.
4. Para cada competência deverá ser informado o número do recibo eletrônico referente ao registro da remuneração no E-Social. 5. O declarante deverá preencher nesse formulário de declaração somente os itens que o empregado e empregado doméstico contribuinte individual que presta serviços à empresa contratante ou cooperativa necessitar para fins de verificação e providências pelo INSS quanto à disponibilização das informações correspondentes no CNIS. 6. Este anexo não deve ser utilizado como declaração de confirmação do envio de dados trabalhistas e previdenciários pelo E-Social e informações dos números dos recibos eletrônicos referentes ao trabalhador avulso. Anexo 3º. Instrução Normativa PRIS-INSS número 128, de 28 de março de 2022. Declaração de confirmação do envio de dados trabalhistas e previdenciários do trabalhador avulso pelo REVE e informação dos números dos recibos eletrônicos. Identificação do intermediador de mão de obra, órgão gestor de mão de obra ou sindicato. Este conteúdo refere-se à declaração de confirmação de dados do trabalhador avulso, utilizada para formalizar as atividades e remunerações de trabalhadores que prestam serviços a diversas empresas, sem vínculo empregatício, por meio de intermediação obrigatória. Abaixo, transforma os campos da tabela em um texto explicativo estruturado. Construção de prédio, declaração de dados do trabalhador avulso, E-Social. Este formulário é essencial para garantir que o tempo de serviço e as contribuições do trabalhador avulso sejam corretamente averbados no CNIS. Ele é dividido em 4 blocos de responsabilidade. Identificação do órgão intermediador. A primeira parte do documento identifica a entidade responsável pela intermediação da mão de obra. O declarante deve informar o CNPJ e selecionar se a entidade é um OGMO, órgão gestor de mão de obra, comum no trabalho portuário, ou um sindicato, comum no trabalho avulso não portuário. São exigidos dados completos de localização, como razão social, endereço, município, bairro, UF, CEP e telefone para contato. Dados do trabalhador avulso. Nesta seção, detalham-se as informações do segurado. É necessário classificar o trabalhador entre portuário ou não portuário. Devem ser preenchidos o nome completo, CPF, NI, PIS, PASEP e NIS, e os dados da ocupação, incluindo o código CBO e o nome da função exercida. O formulário também solicita o endereço residencial atualizado do trabalhador para fins de registro previdenciário. Identificação do tomador de serviço. Diferente do intermediador, o tomador é a empresa ou entidade que efetivamente utilizou o serviço do trabalhador avulso. Devem ser registrados o nome ou razão social da empresa tomadora, seu CNPJ e o endereço completo onde o serviço foi prestado. Essa informação é crucial para rastrear a origem dos recursos e a natureza do trabalho. Remunerações e recibos do E-Social. Este é o núcleo financeiro da declaração. Para cada mês do ano de referência, o declarante deve preencher: valor da remuneração, o ganho total do trabalhador no mês. Base de cálculo, o valor sobre o qual incide a contribuição para a Previdência Social. Número do recibo do E-Social, o código de validação que prova que esse evento de remuneração foi transmitido digitalmente ao governo. Há também um campo para observações, onde podem ser relatadas situações excepcionais, como férias ou afastamentos. Assinatura e fé pública. O encerramento do documento é uma declaração de veracidade. O responsável, seja do OGMO, sindicato ou empresa, atesta que o formulário não possui emendas ou rasuras e assume a responsabilidade civil e penal pelas informações. O declarante deve assinar, informar seu CPF e o cargo que ocupa na instituição. Orientações para prefino. Esta declaração somente poderá ser utilizada para os fins especificados na Instrução Normativa PRIS-INSS número 128, de 28 de março de 2022. 2. Não deverá constar nesta declaração dados e registros de períodos anteriores ao E-Social. 3. Para cada competência deverá ser informado o número do recibo eletrônico referente ao registro da remuneração no E-Social. 4. O declarante deverá preencher nesse formulário de declaração somente os itens que o trabalhador avulso necessitar para fins de verificação e providências pelo INSS quanto à disponibilização das informações correspondentes no CNIS.
5. Este anexo não deve ser utilizado como declaração de confirmação do envio de dados trabalhistas e previdenciários pelo E-Social e informações dos números dos recibos eletrônicos referentes ao empregado, empregado doméstico e contribuinte individual que presta à empresa, cooperativa. Termo de responsabilidade. Pelo presente termo de responsabilidade, comprometo-me a comunicar ao INSS qualquer evento que possa anular a presente procuração, no prazo de 30 dias, a contar da data em que o evento ocorra. Os eventos a comunicar são: óbito do titular dependente do benefício ou cessação da representação legal. Estou ciente de que o descumprimento do compromisso ora assumido, além da obrigação à devolução de importâncias recebidas indevidamente, quando for o caso, estarei sujeito às penalidades previstas nos artigos 171 e 299 do Código Penal. Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar, obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos, e multa, se o documento é particular. Na Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, artigo 24. Primeiro, a acumulação de pensão por morte com outro benefício, sujeita à redução do valor daquele menos vantajoso, é admitida nas seguintes situações. I. Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro. A. Do RGPS com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social, inclusive as decorrentes das atividades militares, exceto o regime de previdência complementar. I. Segunda. Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro. A. De qualquer regime de previdência social, inclusive as decorrentes das atividades militares, com aposentadoria concedida por qualquer regime de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares, exceto o regime de previdência complementar. A declaração falsa ou diversa de fato ou situação real ocorrida, além de obrigar a devolução de eventuais importâncias recebidas indevidamente, quando for o caso, sujeitar-me-á às penalidades previstas nos arts. 171 e 299 do Código Penal. Instruções de preenchimento. I. Dados do segurado. 1. Nome. Informar o nome completo do trabalhador. 2. Nome indígena ou apelido. Nome como é conhecido costumeiramente ou como é chamado ou atende o trabalhador. 3. Estado civil. Solteiro, casado, divorciado, viúvo ou vive em união estável, companheiro. 4. Nome do cônjuge. Informar o nome do cônjuge ou companheiro, a. 5. Etnia. Informar a qual tribo ou etnia pertence o trabalhador. 6. Endereço de residência. Endereço onde reside o segurado. 7. Município. Município de residência do segurado. 8. UF de residência do segurado. 9. Pontos de referência. Neste campo, prestar informações esclarecedoras relacionadas ao endereço e localização do trabalhador. 10. Data do nascimento. Informar a data de nascimento do trabalhador, dia, mês e ano. 11. Naturalidade. Informar o nome da cidade em que nasceu o trabalhador. 12. Nacionalidade. Se o trabalhador é brasileiro ou estrangeiro, país de origem. 13. Filiação. Informar o nome completo do pai e da mãe do trabalhador. 14. Identidade. Informar o número completo do documento de identidade do trabalhador. 15. Órgão emissor. Informar qual o órgão emissor do documento de identidade. 16. Data de expedição. Informar qual a data em que foi expedido o documento de identidade. 17. CPF. Informar o número do cadastro de pessoa física do trabalhador. Segunda. Dados relacionados ao exercício de atividade. 18. Informar com o X se o trabalhador exerce ou exerceu suas atividades individualmente, sozinho, ou em regime de economia familiar, com a família. 19. Nome da aldeia ou local de trabalho. Informar o endereço onde o trabalhador exerce ou exerceu suas atividades. 20. Período. Informar o período trabalhado, dia, mês e ano,
ou ano. 21. Terra indígena. Informar o nome da terra indígena onde o segurado exerce ou exerceu suas atividades. Terceira. Informações sobre a atividade exercida. 22. Atividade desenvolvida pelo trabalhador. Informar neste campo quais os tipos de atividades ou trabalhos, serviços, são executados pelo trabalhador, se envolve a pesca, o extrativismo, a agricultura, a pecuária, etc. Em relação às terras trabalhadas pelo índio, se eram em área da aldeia, se eram de sua propriedade, estavam sob sua posse, ou foi-lhe permitido usufruto, ou se pertenciam a um terceiro, a mesma foi explorada pelo trabalhador por meio de contratos de arrendamento, parceria, comodato, meação, informar quando esse evento ocorreu, ou seja, o contrato de arrendamento, de parceria. Mesma situação no caso de pescadores. Em relação às tarefas, se foram desempenhadas junto ou por meio de empregado, em regime de economia familiar, individualmente, como boia fria, temporário, safrista, etc. 23. Forma como as atividades foram desempenhadas, se individual, em regime de economia familiar, com contratação de mão de obra, etc. 24. Produtos cultivados, extraídos ou capturados pelo trabalhador e o fim a que se destina, informar neste campo quais tipos de produtos são colhidos ou produzidos pelo trabalho desenvolvido e se os referidos produtos são comercializados ou destinam-se ao consumo próprio. 25. Registros que atestam que o trabalhador exerceu ou exerce atividade rural, informar neste campo se existe algum documento em nome do trabalhador onde conste sua profissão ou se existe junto ao órgão da FUNAI algum tipo de registro de controle sobre os trabalhos desenvolvidos pelo indígena ou comercialização dos produtos, contratação da mão de obra do mesmo por terceiros. Quarta. Outras informações relacionadas ao trabalhador. 26. Informar neste campo qualquer outro tipo de informação referente ao trabalhador, julgada necessária e não contemplada nos demais campos. Exemplo: se o trabalhador exerceu em algum período outro tipo de atividade urbana, e para qual empresa, de natureza jurídica ou pessoa física. Se o trabalhador esteve vinculado ou trabalhou em outras aldeias, glebas, cidades, estados, etc. V. Dados do representante da FUNAI. 27. Informar neste campo o nome completo do responsável designado para prestar as informações contidas nesta certidão. 28. Cargo, função administrativa. No caso de tratar-se de servidor funcionário lotado no órgão da FUNAI, informar a função ou o cargo. 29. Matrícula, informar o número de identificação funcional. 30. Portaria em número. Informar neste campo o número da portaria emitida pelo órgão da FUNAI que designou ou autorizou o declarante a representar e prestar as informações. 31. Cargo, função do representante na organização da tribo, pajé cacique. Informar neste campo o cargo do responsável pelas informações quando tratar-se de representante indígena devidamente autorizado para esse fim. 32. CPF. Informar o número do CPF do responsável pelas informações contidas na certidão. 33. RG. Informar o número da identificação do responsável pelas informações contidas na certidão. 34. Órgão emissor. Informar o órgão emissor do documento de identificação. 35. Data de expedição. Informar a data da emissão do documento de identificação. 36. Endereço. Informar o endereço completo do responsável, para correspondência, contendo indicações da rua, avenida, aldeia, gleba, etc. 37. Cidade. Informar o nome da cidade onde reside o responsável. 38. UF. Informar o estado onde reside o responsável. 39. Data. Informar a data de emissão da certidão. 40. Assinatura. Constar a assinatura do responsável. Nota. No caso do espaço contido nos campos ser insuficiente para dispor as informações necessárias, poderá ser anexado complemento ao formulário. Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar, obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos, e multa, se o documento é particular.